Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo, graça e muita paz. Este vídeo é para ser compartilhado com todos aqueles que amam a causa missionária mundial. E eu quero falar com todos os obreiros que estão fazendo a obra de Deus aí na África, que estão em uma fila de espera, esperando melhores condições para fazer muito mais na obra de Deus. Mas este vídeo é também para todos os nossos amigos, missionários mantenedores, que de alguma forma têm ajudado que o projeto Igreja para Todas as Nações tenha feito alguma coisa. E eu estou falando de alguma coisa como resgate de almas perdidas. Muitas pessoas foram libertas de dogmas, foram libertas do islamismo, de seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo e hoje estão servindo a Deus. Alguma coisa que foi feita como resgate de refugiados de guerras que foram retirados de zona de conflito através da colaboração que tem sido enviado aqui dos Estados Unidos, do Brasil, de lugares que apoiam esta obra. Agora, este vídeo também é para aqueles que nunca se envolveram com missão, que não conhecem os percalços que rondam a causa missionária mundial e que precisa ser conhecido pelos cristãos. Perguntas como: por que a igreja não conquistou os confins da terra? Pergunta como esta: por que os valores que são arrecadados nas instituições religiosas não chegam nos campos missionários? Pergunta como: por que os missionários que estão trabalhando fora de seus países precisam exercer tarefas profissionais que vai gastar o seu tempo, as suas energias com outras coisas, que não é missão, e vão separar um mínimo de hora por mês, um mínimo de hora no final de semana, para cuidar de um rebanho, para fazer a obra de Deus. Então, essas verdades precisam ser ditas, precisam ser publicadas, para que aquelas pessoas que ainda não se envolveram com a causa missionária mundial, mesmo sendo cristão, se envolvam, participem da evangelização do mundo. Conheçam, por exemplo, os gráficos que nós informamos no Seminário Missiológico Pan-Americano sobre os ambientes da Terra que precisam ser conquistados. Talvez você nem conheça ainda, mas existe um retângulo assinalado no mapa do mundo que os missiológicos conhecem como Janela 10x40. É chamado deste nome porque está situado entre os graus 10 ao 40 ao norte da linha do Equador. Engloba parte da África, Europa e Ásia. E neste território, Janela 10x40, estão a maioria dos povos que não foram alcançados pela igreja. Estão aquartelados a maioria das seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo. E como um efeito bumerangue, desses lugares, dominados pelo islamismo, pelo comunismo, está vindo uma resposta para a igreja que não evangelizou. Países considerados como cristãos estão sendo afetados por ideologias comunistas, por ideologias ateístas,
E a igreja, como sal da terra, precisa salgar pelo contato. E observe, na minha experiência missionária, eu sou um coordenador de missões, já posso considerar como 30 anos no campo missionário, porque no próximo mês, dia 14 de novembro, faz 30 anos que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, depois de entregar a maravilhosa igreja de Igarapé-Açu para fazer missão, enfrentando muitas barreiras, muitos problemas, muitas dificuldades e sem nunca ter recebido um centavo de apoio que viesse do meu Brasil. Mas nós conseguimos vencer, conseguimos triunfar, conseguimos criar os nossos filhos, conseguimos formar igrejas, conseguimos instituir um ministério que está salvando almas. Porém, nós queremos, com essa experiência, dizer a você que ainda não tem uma experiência missionária, mas é um bom cristão, entrega suas ofertas no templo, seus dízimos, faz o seu louvor, quem sabe ora antes das refeições, antes de dormir, está exercendo o seu papel de um cristão. Que tal você entender um pouco da causa missionária mundial? Fazer com que o evangelho que de alguma forma alcançou a sua vida, possa alcançar a vida de pessoas que estão em lugares onde não tem igreja e nem há missionários, onde não há uma oportunidade de salvação. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, você vai observar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, para invocar, tem que ouvir, tem que conhecer. Para conhecer, alguém tem que pregar. E para pregar, tem que ter uma plataforma. Para que alguém pregue, tem que ter uma plataforma de envio, como Paulo teve quando implantou a igreja aos Coríntios. Ele foi sustentado pelos irmãos da Macedônia, recebendo salário para fazer a obra. Essa é a forma correta de se fazer missão. E quando os missionários são abandonados em seus campos, por causa de interesses e caprichos de obreiros nacionais, que administram grandes valores, para fazer o que bem entendem, para acumular posses, propriedades, carrões, boas férias, bons salários. Isso causa um problema no campo missionário. Porque os missionários, eles ficam sem apoio para fazer muito mais. E nós criamos uma plataforma para dar este apoio. E esta plataforma chama-se Igreja para Todas as Nações. Felizmente, depois de vencer muitas barreiras, nós temos conversado com líderes, com pastores que amam a causa missionária, com líderes de convenção que amam a causa missionária, com pessoas que de alguma forma podem apoiar as missões na terra, como empresários, funcionários públicos aposentados, pessoas comuns da sociedade, que podem ajudar com que novas igrejas sejam implantadas, novos missionários sejam sustentados e a obra de Deus possa alcançar outras nações. E se você não entende muito bem, quando a Bíblia fala de nações, não está se referindo apenas a um limite geográfico, que tem uma barreira, uma alfândega, que exige visto para entrada. A Bíblia está falando de nações, referindo-se também à etnia dos povos. Existem nações, como aqui os Estados Unidos, que existem nações nativas, como na Flórida. Existem os Seminoles, como existem os Apaches, como existem os Cherokees. São índios, nações que falam e dialetos diferentes. Eu pastoreei no Brasil uma cidade chamada Novo Repartimento, e tem esse nome exatamente por causa de um rio que repartia a terra indígena dos índios Paracanãs.
que falavam dialetos diferentes. Nós trabalhamos fazendo missão em Moçambique e muitas vezes uma reunião de batismo tem que ser traduzida para 2 ou 3 dialetos, porque tem pessoas que falam Swahili, tem pessoas que falam francês, tem pessoas que falam português e outros dialetos africanos. Então, evangelizar as nações significa que a igreja tem que penetrar em cada etnia da terra, em cada família, em cada tribo. E este é um trabalho que existe um empreendimento. E é aí que eu quero chegar. Empreendimento no inglês é enterprise. Semipan Enterprise é um empreendimento missionário que vai fazer com que as pessoas conheçam a realidade missionária mundial, mas conheçam através de alguém que entende do assunto. Me preocupa muito quando eu vejo um congresso de missões em que os pregadores, os preletores, os cantores, ninguém tem uma experiência missionária. São pregações boas, são palavras de incentivo, promessas de bênçãos, mas experiência missionária ninguém tem, porque ninguém saiu para fazer missão, não tem uma experiência de uma terra estrangeira. Tudo que tem é algum conhecimento teórico. Você não gostaria de colocar o seu filho para ser operado com um cardiologista que não teve nenhuma experiência prática? Você não gostaria de entrar num avião sabendo que o piloto nunca pilotou nada antes? Você não gostaria. E por que, para fazer missões, convidam pastores que não têm nenhuma experiência missionária? Convidam preletores que não têm nenhuma experiência missionária. E o que é pior, colocam muitas vezes para administrar uma secretaria de missões alguém que não tem nada de missão e foi colocado ali para isso mesmo, para não fazer nada. Porque a maioria dos líderes religiosos locais hoje, eles não têm nenhum interesse que o dinheiro saia da sua tesouraria para sustentar um projeto em terra estrangeira. E não importa o tanto que a igreja rende, pode render $10 mil, $100 mil ou $1 milhão. Eles querem estar com todo esse dinheiro debaixo da sua tutoria, debaixo de sua mão. Porque aí vai ter um projeto mirabolante, quem sabe um estádio, um templo, uma viagem, um salário, ajudar uma dinastia que está nascendo ali, dinastia religiosa que falam. Porém, tudo isso vai contra a causa missionária mundial, porque os missionários continuam esperando por apoio, continuam sofrendo por não ter não ter as condições de fazer muito mais. E observe que a matéria-prima que tem para os missionários trabalharem são incrédulos. São pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus, que não dizimam, que não contribuem. E até que isso aconteça, precisa que haja muito trabalho missionário, muita dedicação, muito discipulado, tempo que o missionário precisa ter para fazer a obra, tempo que o missionário não pode estar cumprindo um horário de expediente em uma fábrica, em uma escada de pintura, 20, 30 metros do chão. Ele precisa estar presente. A obra missionária exige de presença. A prova mais forte que nós temos disso é que Jesus, ele não fez missão estando no céu, ele veio aqui, se encarnou, através da bendita Virgem Maria, comeu peixe assado, viveu entre os mortais, porque precisa deste relacionamento, desta integração. O missionário precisa estar presente onde se faz necessário a sua palavra, a sua oração, a unção de suas mãos sobre a cabeça de um doente. Porém, ele precisa ter o seu tempo disponibilizado para isso. E porque muitos missionários
sentem-se impedidos de fazer isso. Qual o motivo? O que justifica? Para dar salários estratosféricos para os que ficaram na pátria, para que eles tenham seus jatinhos, os seus salários que muitas vezes superam 10 ou 20 vezes o salário do presidente da República do seu país, e uma igreja concordando com isso está certo. São essas verdades que precisam ser ditas. E no Semipan Enterprise nós falamos isso, nós comunicamos isso, para juntar cada vez um número maior de apoiadores, para que se envolvam com a causa missionária. Não precisa você ter medo, só precisa você fazer o que Jesus mandou. Ide, pregai, ou então sustentai quem saiu. Não se importe com os reproches dos homens, eles estão com seus dias contados. Muitas instituições convencionais que não fazem nada por missão, mas virou em um antro de perversão, uma máfia maldita. Eles estão com o tempo contado. É verdade. Então, eu quero convidá-los a participar do Semipan Enterprise, no empreendimento missionário, que precisa fornecer uma retaguarda de apoio, mas uma retaguarda de apoio que não seja apenas lero-lero, só palavra, só promessa. Missão tem que ser assim, meter a mão no bolso e contribuir com a causa missionária. O resto é só conversa fiada. É verdade. Muitas vezes a pessoa diz, eu vou orar por uma missão, ora nada. E para orar é muito fácil. Em 30 segundos, eu posso orar por todos os missionários da terra, suas famílias, seus bisnetos, amém. O que é que isso faz no campo missionário? Nada. Sabe por quê? Porque Jesus não mandou orar por missões. Jesus mandou fazer missão. Toda regra bíblica que ordena a causa missionária é um ato. Fazei discípulos, pregai, batizai, ensinai, é um ato. A única fórmula que nós temos para orar é quando Jesus diz, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. É o que nós estamos fazendo. Vamos orar para que Deus mande trabalhadores, mas trabalhadores que façam a obra, que executem a obra. Quanto dinheiro desperdiçado com coisas supérfluas e os campos missionários abandonados. Você acha que Deus vai passar batido isso? Não vai não, minha gente. Nós temos um Deus que é justiça. Ele é um Deus que é amor, mas ele se ira. E antes que as instituições comecem a ser dilapidadas com mais escândalos, ou estraçalhadas com escândalos, antes que os templos comecem a ser destruídos ou usados para outros fins, decida fazer missão. Você que é pastor, você que é crente, envolva-se com a causa missionária mundial. Comece a perceber que os perdidos da terra precisam ser alcançados. Vou fazer uma pausa aqui só para vocês verem o que eu estou vendo aqui, Continuemos aqui. Eu quero convidá-lo a entrar no nosso site, anc3.org. Procure ali na barra de navegação, onde tem um modo de participação. E participe, se inscreva para participar do Semipan Enterprise. Publique essas informações, compartilhe na sua rede social. Faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Este era o Conexão ID de hoje. Que Deus vos abençoe a tomar a decisão acertada. Porque fazer missão é um dever de cada cristão. Você não pode se sentir um cristão realizado se não estiver contribuindo ativamente com a causa missionária mundial.
E eu concordo com Charles Spurgeon, que dizia assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou é um impostor. Mas quem escolhe é você. Que Deus abençoe.